Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Hoje eu quero estudar mesmo com vocês com a Bíblia. Eu parei aqui um pouquinho e vamos ler a mensagem para a gente entender o que Daniel fala sobre os últimos dias. E hoje eu não quero falar nada que eu penso, eu só quero que a palavra fale com vocês, que vocês tirem a conclusão. E que o Espírito Santo ele começa a trabalhar nesse momento aqui no meio de nós, que quando você estiver ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração, porque o homem ele não pode mudar o coração de ninguém, mas o Espírito Santo ele convence o homem de todas as coisas. E a verdade, irmãos, só a verdade pode libertar. Então, em Daniel, nós vamos ler aqui, queridos irmãos, no capítulo 12 do profeta Daniel, que ele vai deixar uma mensagem, irmãos, que essa mensagem, se você entender essa mensagem, você destrava lá a profecia de Apocalipse, porque vai estar conectada com ela. Então, olha só o que o profeta Daniel ele vai dizer. A partir do versículo 12, nós vamos ler assim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do povo, e haverá muito tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então, quando a gente para aqui, nós vamos entender que essa mensagem é para um tempo. Lendo aqui, a gente não sabe qual tempo é, mas quando você lê toda a profecia de Daniel, você vai entender que é a última semana que ele se refere. E essa última semana de Daniel que está aqui, ela vai estar lá em Apocalipse, e aí você vai entender o que Daniel está falando aqui, se completa com Apocalipse. Então ele está falando de Miguel, está falando que Miguel virá guerrear pelo seu povo. Lá em Apocalipse nós vamos ver que no final dos tempos também vai surgir Miguel, que vai se levantar para agir. Quando nós vamos para o versículo 2, está escrito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nesse momento aqui que ele está falando, nesse tempo é esperado que pessoas vão ressuscitar. Uns para a vergonha e outros para o momento esperado, que é a vida eterna. Então, está falando de ressurreição. E nós sabemos que ressurreição é só lá na volta de Jesus. Então, por isso aqui você já entende que essa mensagem está falando para os últimos dias, porque está falando de ressurreição. E aí ele continua: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então ele está falando de que as pessoas vão resplandecer. Ele está falando eternamente de justiça. Então ele está falando de glorificação. Serão como as estrelas. Então ele está falando de glorificação. Porque há muito aqui na Bíblia, quando se fala de estrela, fala-se dos anjos dos céus como estrelas. E aqui está referindo aos homens como estrela. Esse brilho, como Jesus ele aparece ali na transfiguração, todo mudado, então está falando de glorificação. Então ele usa esse termo para falar de glorificação. Então ele está falando de ressurreição, de glorificação, então tudo jogando para os últimos dias. E aí eu vou pular, que vai ser o Daniel explicando alguma coisa. Daniel, olhei e eis que estavam outros dois. Um desta banda, à beira do rio, e outro da banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio:
que tempos haverá até o fim dessas maravilhas? Então nós vamos ver um quadro onde está Daniel, ele vê dois anjos, um de cada lado, e ele vê ali sobre o rio, sobre as águas do rio, um homem vestido de branco. Quando você olha para esse homem vestido de branco, você já sabe que esse homem é representando Jesus. Jesus como o sacerdote. Então ele está de branco por quê? Porque no dia da expiação, o sacerdote, ele coloca uma roupa totalmente diferente, que é a roupa branca. Então Jesus está ali mostrando para ele. Daniel, como judeu, ele já entendeu o que está sendo mostrado para ele. E aqui o próprio Jesus volta. E aqui o próprio Jesus, antes de nascer, ele vai aparecer para Daniel, que chamamos de teofania dentro do mundo teológico. Então, é a aparição de Jesus antes do seu nascimento. Então, como ele é o dono do tempo, isso para ele é fácil. Ele se manifestou para Daniel para trazer uma mensagem poderosa para mim, para você. Uma mensagem poderosa para os últimos dias, para nós não ficarmos sem chão, sem saber o que vai acontecer nos últimos dias. Porque ele está falando que nos últimos dias haverá o Miguel que vem para agir e haverá uma ressurreição e uma glorificação dos corpos. E quando a gente vê lá em Lázaro, a irmã de Lázaro, ela sabe bem disso, porque ela vai dizer assim, eu sei que o meu irmão, ele vai ressuscitar lá no último dia, porque ela está ligada aqui em Daniel. Então a irmã de Lázaro, como uma judia, ela conectou a mensagem de Daniel quando o Senhor Jesus já falou com ela, quando esteve aqui na terra. Mas vamos continuar aqui antes do nascimento de Jesus. Então, nós já identificamos que é Jesus falando com Daniel. E ele continua, e ouvi o homem vestido de linho. Daniel ouve da própria boca do Senhor Jesus a pergunta sendo respondida. E ele diz assim, e estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de tempo e metade do tempo, então isso aqui o povo já entende, que um tempo é um ano, que tempos são 2 anos e metade do tempo 6 meses. Então ele está falando de 3 anos e meio, que vai estar sempre linkado lá no Apocalipse. Então o Senhor Jesus está falando para Daniel, está dando a resposta para ele, que a ressurreição, que a glorificação será em um tempo, 2 tempos e metade do tempo, 3 anos e meio. Senhor, estou perdida. Que 3 anos e meio é esse que o Senhor está falando? Não estou entendendo nada. E aí ele diz, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. A ressurreição dos mortos, a glorificação, só pode ocorrer, de acordo com Jesus, 3 anos e meio depois que o povo do santo for destruído. Irmãos, aí eu rapidamente vou avançar aqui. Eu sei que tem muitas coisas no meio, então não fica tão fácil. Os irmãos vão ter que ir lendo, pegando o versículo, lendo. Mas olha aqui então, quando a gente chega em Apocalipse. Aonde está os 3 anos e meio? Em Apocalipse. Porque ele falou que é para os últimos dias. A última semana de Daniel, nós sabemos que é uma semana de 7 anos. E essa semana de 7 anos, alguns já estudaram, já entendem que essa semana é dividida entre 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que se completa 7 anos. Então, em que momento vai acontecer a ressurreição? Porque a ressurreição é o momento que Deus, que o Senhor Jesus, que o nosso Messias vai estar levando a igreja. Porque
Paulo, se você lembra bem, ele vai dizer assim, que primeiro ressuscitarão aqueles que estão mortos, porque receberão um novo corpo. Depois, aqueles que estiverem vivos serão transformados e irão até o Senhor. Então, você já sabe que ressurreição é o último momento, é o que a igreja está esperando, o arrebatamento da igreja. Só que o arrebatamento da igreja, você tem que entender em que momento ela acontece. E aqui o Senhor Jesus já descreve pra gente 3 anos e meio depois que o povo do santo foi destruído. Então, quando a gente chega aqui em Apocalipse, vai dizer exatamente o momento que o povo do Senhor começa a ser destruído. Aí você começa a ligar o que está acontecendo e aí você começa a ver a linha do tempo que o Senhor deixou para nós. Apocalipse diz assim, ó, vou começar do 2. Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestido de pano de saco. Paremos aqui. Deus está falando que vai dar poder às 2 testemunhas. Aí algumas pessoas falam que são 2 pessoas. Só que no Antigo Testamento, só que na lei vai estar escrito o que é testemunha. Toda a lei vai falar que para que alguém fosse julgado, alguém que fosse diante do juiz, ela precisava de 2 testemunhas no mínimo. Elas precisavam de 2 testemunhas no mínimo, para que fosse ao julgador e que precisasse de testemunha, número mínimo, 2 testemunhas. Senão não valeria. Então, o número mínimo estabelecido pelo Senhor de testemunha são 2. Para dar validade, para testificar, é preciso de 2 testemunhas diante do juiz. Aqui em Apocalipse, o Senhor mantém o padrão de sempre, 2 testemunhas. E vai falar que essas testemunhas não eram qualquer testemunhas. Elas estavam vestidas de pano de saco. No Antigo Testamento, quando se coloca pano de saco, quer dizer que a pessoa entrou em estado de humilhação, de jejum, de busca total pelo Senhor. Ela está buscando o Senhor de todo o seu coração. Então, quando fala de pano de saco, não é porque a pessoa está de pano de saco, mas é porque a pessoa está no estado de busca, está em lamentação, está buscando com verdade de coração. Então, o simbolismo de pano de saco é dedicação ao Senhor. Então, existe 2 testemunhas que têm o coração voltado para o Senhor. E aí o Senhor continua falando, porque agora aqui é o Senhor falando não mais para Daniel, mas o próprio Senhor, depois de ressurreto, volta e fala com João, o mesmo Senhor. E aí ele diz que vai dar um tempo, 1260 dias. Só que 1260 dias corresponde ao calendário judaico, porque o calendário judaico, ele é baseado em cima da lua, então ele é um calendário lunar, porque todas as festas judaicas, elas estão visando ali a lua. E quando se fala aqui de 160 dias, são então, quando nós estamos falando de calendário lunar, estamos falando de um ano de 360 dias. Esse é o tempo do calendário judaico, 360 dias. Enquanto ele fala aqui de 1260 dias, ele está falando, contando tudo, de 3 anos e meio. Trocou 6 por meia dúzia, mas está dizendo a mesma coisa. Então, essas testemunhas vão estar profetizando 3 anos e meio. Deus já começou a mostrar alguma coisa. O que está acontecendo? É o mesmo número? Sim. E nós estamos na última semana, então o que a gente tem que fazer? Ler mais um pouquinho. Eu vou pular aqui e eu vou ler assim os 6 para ganharmos tempos.
para ganharmos tempo. Esta tem o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra todas as sortes de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e a vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que seu corpo morto seja posto no sepulcro. Que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado o que habitam sobre a terra. E aí as pessoas falam, são 2 profetas, mas Deus aqui está usando a unção profética sobre esses povos, porque na verdade está linkado lá com o que Daniel falou, que nos últimos dias, o que Daniel falou? 3 anos e meio... Daniel não. Então está linkado lá porque Jesus falou para Daniel, que quando o povo começassem a ser perseguido, aí sim viria a ressurreição. Então, esse povo que está falando lá, é simbolizado pelas 2 testemunhas. Lá ele falou povo, lá ele falou 3 anos e meio, aqui ele fala testemunha, aqui ele fala profetas, aqui ele fala 1260 dias, mas tudo está falando da mesma coisa. Então, esses 2 profetas que ele fala, que tem a capacidade de fazer chover, de parar de chover, ele está lembrando a gente de quem? De Elias. Mas aí alguns falam, é Elias. Irmãos, aqui não existe reencarnação. Existe o Espírito de Deus. O Espírito que estava em Elias é o Espírito que vai estar na igreja nos últimos dias. O Espírito que estava em Moisés é o Espírito que vai estar na igreja nos últimos dias. O Senhor falou para Josué, vai, que assim como com Moisés, eu serei com você. E nos últimos dias o Senhor fala para a igreja, vai, que assim como que eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Ele fala, vai, que assim como eu fui com Elias, eu serei com vocês. E esse mesmo problema, irmãos, aconteceu lá com os judeus. Eles estão esperando Elias até hoje. Só que Jesus falou assim para os discípulos, Elias já veio. E diz que Elias era João Batista. E eles não descobriram. Por que Elias já veio? Porque o espírito de profecia que estava na vida de Elias, o Senhor deu para João Batista. O espírito de profecia que estava em Elias, Deus vai dar para a igreja nos últimos dias. Porque está escrito que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne e eles profetizarão, terão sonhos, e a profecia de Joel vai estar acontecendo justamente sobre os profetas do Senhor, que é a igreja juntamente com os judeus, que serão, porque os judeus eles vão ser restaurados, seus olhos serão abertos, e nesse momento estará judeus e gentios profetizando sobre a terra. Por isso são duas testemunhas, por isso que são 2 profetas, não são 2 homens, são o espírito de profecia, o espírito de Elias, o espírito de Elias e o espírito de Moisés estará a todo vapor sobre a terra, porque ninguém vai poder tocar durante 3 anos e meio das testemunhas. Durante 3 anos e meio, a igreja, ela vai profetizar, porque é dito que temos que profetizar. Temos que anunciar, porque as trombetas estarão tocando. É trombeta, é o povo de Deus fazendo a última colheita. E a última colheita vai ser desse jeito, com o Espírito Santo agindo sobre a igreja como nunca houve em todos os tempos. Assim como nunca houve um tempo de aflição em
todo o tempo, também nunca haverá a igreja com todo esse poder de fechar, e vai ser odiada, porque se ela falar, não vai chover, não vai chover, se orar, vai chover, e os povos vão odiar isso, porque vão ficar à mercê das profecias do povo de Deus. Mas só que aí 3 anos e meio essa igreja tem o poder de pregar, o poder de anunciar o evangelho, porque Deus falou que nós somos as testemunhas dele. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, porque nós somos as testemunhas. E depois que esse evangelho for pregado, então verá o fim. Então virá o fim. E o fim virá nesse momento. Então quando ele diz que quando o povo santo for destruído, virá a ressurreição, aqui diz que depois de 3 anos e meio, esse povo vai ser destruído. E aí está dizendo que esse povo aqui, as testemunhas, aqui ampliam um leque, porque aqui diz que as testemunhas vão falar 3 anos e meio, livremente, com poder, depois de 3 anos e meio, serão perseguidas e destruídas. E aí, contando lá com Daniel, serão destruídas, e 3 anos e meio depois que começar a destruição, virá a ressurreição. Então, irmãos, quando nós falamos de tribulação, a tribulação não pode surgir depois da ressurreição. A tribulação vem antes da ressurreição. Por quê? Porque essa igreja aqui vai estar sendo perseguida, morta, vai ter um grupo que está... Nem todos vão ser mortos, porque tem um grupo que Deus vai guardar no deserto. Então, nós estamos vendo, tem muito assunto, é muito pequeno, mas o tempo é pouco. E tem muitos assuntos, muitas coisas pequenininhas aqui que ficam faltando, mas não dá para colocar tudo, e cada vídeo eu vou acrescentando mais alguma coisa. Mas você tem que entender, as testemunhas vão pregar 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, elas começam a ser perseguidas e mortas. Então nós estamos no período de mais de 3 anos e meio, porque virá a ressurreição de acordo com Daniel, porque depois de 3 anos e meio, então virá a ressurreição. Foi isso que Daniel e João está falando para nós. Então se acontece pregação de 3 anos e meio, a morte dos santos 3 anos e meio, e depois a ressurreição, então a tribulação está nesse pedaço aqui. Porque depois que vier a ressurreição, nós teremos o milênio com Cristo. Então, irmãos, eu quero que você mesmo entenda, leia os versículos para você entender e conectar o que o Senhor está falando conosco. Eu espero que você goste desse livro, eu espero que você goste desse vídeo, que você leia, marque, volte a ler, porque eu não tenho nenhuma intenção de dizer para você que a tribulação vem antes de sermos arrebatados. Mas eu quero dizer para você que você tem que entender o que diz as Escrituras, porque foi assim que eu entendi, lendo e voltando e vendo os profetas falando conosco. Como disse o Senhor, que ele veio para cumprir os profetas do Senhor. Então, ele vai cumprir. Fico com essa palavra até o próximo vídeo, se Deus quiser.